Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda aula da imersão low carb, né? Então, hoje o que que eu vou explicar para vocês? Por que que contar calorias te engorda, né? E você vive nesse efeito sanfona, que eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por isso. Eu já passei, então eu sei exatamente como que é isso. Trouxe alguns estudos para vocês entenderem sobre isso também e vou falar tudo sobre o que comer e o que não comer na low carb. Então, como eu falei para vocês, uma aula ela vai complementando a outra, tá? Se por um acaso você perdeu ao vivo, que é o mais legal para você interagir, tirar dúvidas e participar aqui, não deixe de assistir a gravação logo no dia seguinte, tá? Os replays não vão ficar disponíveis por muito tempo. Então é importante que vocês assistam assim que eu mando para vocês lá no grupo, o linkzinho. E no final de toda aula a gente tem uma missão. Quem fizer todas as missões vai ganhar de presente. Vou sortear uma caneca, minhas borboletas veteranas. Toma o café sem açúcar. Essa é a caneca que vocês vão ganhar de presente. Eu fiz uma borboletinha da sua transformação aqui. Então, eu espero que vocês façam as missões. Eu já mandei lá no grupo também. E eu acho que por enquanto é isso, certo? Para a gente começar aqui, quero saber se alguém neste grupo, nesse Zoom que está aqui agora hoje, já fez dieta, engordou, emagreceu e está nesse efeito sanfona. Alguém aqui? Sim, não, só para saber se eu vou falar algo que interessa para vocês, né? Porque eu, até meus 33 anos, era uma dieta nova toda semana. Era engorda, emagrece sem fim, até que eu descobri a low carb. Eu quero saber, alguém aqui, a Glaucia, sim, a Cíntia é bariátrica. Nossa, eu tenho tantas alunas bariátricas. Nas minhas turmas antigas a gente teve bastante bariátrica. Virgínia também. Bacana. Eu fiquei de contar um pouquinho da minha história para você, gente. Eu vou contar bem rapidamente, não vou me estender muito, mas eu comecei a low carb em 2016, tá? Quando eu estava morando na Austrália e eu estava fazendo dieta, não conseguia emagrecer, estava cheia de espinha, estava cansada. Até que uma amiga minha que era coach low carb nos Estados Unidos, ela me pediu para experimentar a low carb por 15 dias. Ela falou, Pri, tira a farinha, açúcares, grãos por 15 dias. Aí a Priscila, que era viciada em macarrão, arroz integral, barrinha disso, barrinha daquilo, falou: Meu Deus, o que é que eu vou comer? Mas eu falei, vou fazer o teste, assim como vocês estão fazendo essa semana, que eu sei que muitas de vocês estão tendo muito, tá passando por alguns desafios aqui, mas eu fiz o teste durante 15 dias. Gente, em 15 dias eu emagreci acho que uns 7 quilos, coisa que nunca tinha acontecido na minha vida, e eu murchei. Foi uns 5 ou 7 quilos, tá? Em 3 meses eu sei que foram 13 quilos. Só que eu tava comendo muito mais do que eu comia antes. Sem espinha, eu tava com muito mais energia, eu tava dormindo melhor. Então eu falei, gente, isso funciona. E aí eu comecei toda a minha jornada com a low carb. Tá lá em 2016. Então esse ano eu já faço 9 anos de low carb e desde então eu não fico doente, né? Acho que eu falei isso para vocês ontem. A minha imunidade é muito boa, né? Eu tenho uma imunidade que se transformou muito depois da low carb, né? Eu posso estar em lugares com viroses, eu não pego. Eu fiquei 6 meses na Ásia comendo comidinhas de rua, não peguei nenhuma infecção de intestinal. Então, assim, realmente a minha imunidade, ela mudou bastante, né? Então, fotos minhas de antes e depois, vocês já viram várias. Talvez na próxima aula eu traga mais alguma coisa para mostrar para vocês. Mas, como já estamos aqui, 8h27, vamos começar nossa aula. Pessoal que está no Insta, corre para o Zoom, que eu vou começar agora. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu quero que vocês prestem muita atenção nesse primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, gente, só para vocês entenderem uma coisa, ó. Antes da gente falar por que contar caloria engorda, eu vou contar tudo que pode e o que não pode na low carb, eu quero que vocês entendam um pouquinho mais sobre esse estilo de vida, né? E o que vocês estão de fato fazendo comigo essa semana. Então, eu trouxe um vídeo para a gente assistir bem rapidinho. Eu não trago vídeos muito longos, vocês viram, né? Tudo bem, bem tranquilo, bem rapidinho mesmo. Deixa eu compartilhar minha tela. Cadê aqui? Gente, o Zoom cada dia ele tá dando um jeito. Como é que eu compartilho a minha tela, gente? Tô conseguindo achar. Compartilhar aqui. Vamos lá. Compartilhar. Me falem, meninas. Quem está na minha tela é a Dani. Dani, tá dando para ver o vídeo do Dr. Baracate aqui na tela? Dá só um joinha para mim. Virgínia, Carol e Dani, que eu estou vendo aqui. Sim? Me falem se sim. Se dá um joinha assim para mim. Dani, Virgínia e Carol. Tá bom. Obrigada, Carol. Vamos lá. Me fala se vocês estão ouvindo também quando eu colocar o play aqui, tá? Deixa eu só admitir a Márcia. Vamos lá. Você já praticou low carb? Já? Então já te chamaram de louco? Disseram que você ia morrer?
Pois bem, você deve ter percebido que não morreu e nem enlouqueceu, né? Tudo isso porque a sociedade não suporta ver novos comportamentos. É um mal da sociedade, é exatamente ver que as pessoas, querer que as pessoas sejam todas iguais. Quando alguém faz algo diferente, realmente incomoda muito. Low carb. Por que o conceito low carb é chamado de moda? Porque está todo mundo querendo fazer. E por que todo mundo está querendo fazer low carb? Porque a sociedade adoeceu pelo high carb. Calma, galera, eu não quero demonizar nenhum carboidrato. O que eu quero dizer é que há carboidratos bons e há carboidratos que não são tão bons. Mas o problema é que a sociedade vem exagerando exatamente nesses carboidratos que não são tão bons. Quem são esses carboidratos? Vamos entender bem, vamos parar um pouco de falar de low carb, vamos falar de carboidrato. Carboidrato é um macronutriente importante, fundamental para gerar energia. Ele é substituível? É. A gordura também é um outro tipo de alimento macronutriente e também gera energia. Mas nós fomos assolados pela indústria alimentícia. E sem perceber, nos últimos 30 anos, vivemos comendo produtos industrializados, carregados de farinha, produtos ultraprocessados, refinados, farináceos. Se você for no supermercado hoje, você vai encontrar gôndolas e gôndolas e gôndolas carregadas de pães, de biscoitos, de bolachas, doces recheadas, salgadas, cereais dos mais variados, massas. 90, 80% de um mercado é produto industrializado à base desse tipo de carboidrato refinado que eu considero ruim. Se não for isso, são as bebidas industrializadas, sucos, refrigerantes, adoçados com frutose, álcool, as bebidas industrializadas, os carboidratos industrializados, entraram na nossa vida, arrebatando a nossa geladeira, as nossas despensas, e em todos os lugares que você vai, evento social, comemorativo, tudo que se faz é comer um biscoitinho, uma bolachinha, beber um suquinho, um refrigerante. Esse ambiente, essa cultura alimentar do high carb tem de verdade impactado na nossa saúde. Entendam. Todos se preocupam com alimentos que têm hormônio ou não. Mas você já parou para pensar que aquilo que você come pode ter um impacto metabólico e hormonal na sua vida, no seu organismo? É. Entenda o que eu vou lhe dizer. Comer carboidratos. Vamos fazer um cenário. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer aquele café da manhã propaganda de TV, certo? Uma mesa cheia de copos de todos os sucos, muitos pães e cereais. Vamos começar assim? Ok, aparentemente tudo é lindo. A única beleza que eu vejo na propaganda é a harmonia das pessoas, porque aquela mesa, de verdade, é um ataque ao pâncreas. Iniciar o dia com 2 copos de suco de laranja, pães, cereais, leite, você está simplesmente gerando um pico hiperglicêmico, uma carregada de açúcar, um aumento de glicemia no seu sangue, que imediatamente pela manhã tem que acionar o seu pâncreas a produzir insulina. Então você começou o seu dia dando uma apertada no seu pâncreas, fazendo sua insulina dar um pico. Provavelmente, no mínimo, se você não tiver intolerância, sensibilidade a nada do que você comeu, já vai ter um pouco menos de energia. Porque os picos insulínicos nos deixam cansados, nos deixam meio prostrados. Bom, é aquela síndrome do Garfield. Depois de uma lasanha, como é que todo mundo se sente, né? Assonado, cansadinho. É a insulina que está alta. A sociedade está vivendo high carb em todos os momentos, em todas as questões, familiares ou sociais. É por isso que o low carb veio e vem cada vez mais impactando na vida das pessoas. Mas uma coisa importante: low carb não é no carb. Entendo. Essa oferta obscena de refinados e carboidratos tem assolado a nossa vida. Então, o conceito low carb, que não é uma dieta, é um estilo alimentar. Bom, é um estilo alimentar. Era até que eu queria chegar, porque o vídeo ele é longo, mas muito do que ele falou hoje é um resumo do que eu falei ontem para vocês, né? Eu acho que deu para entender um pouquinho. A gente não vive sem carboidrato, a gente vive com carboidratos melhores. Deixa eu só voltar para a apresentação. E o que eu quero que vocês entendam hoje, gente, que essa aula ela é aula do poder, né? Porque você entendendo o que a gente vai abordar aqui hoje é uma virada de chave, né? Você vai entender de uma vez por todas o real motivo de vocês não conseguirem emagrecer. Por que que você vive cansada, com dor pelo corpo, com dor de cabeça, come, vai ter vontade de dormir? Gente, se eu falar para vocês que eu acordo 5 horas da manhã
e às 8, 9 horas da noite, eu tô com a mesma energia do que eu tava aqui, mesmo não, né? Vai baixando, mas eu já tô, não é aqueles altos e baixos que a gente tem durante o dia. Eu não como e quero dormir. A minha energia, ela vai sendo estável durante o dia. Ela começa a diminuir agora à noite, que é a hora de dormir, né? Então, isso é normal, você acordar com energia, manter sua energia equilibrada até a hora de você dormir. Não é viver cansada, tendo que tomar 1000 cafezinhos para você conseguir se manter acordada, tá? Por que que isso acontece? É o que a gente acabou de ver nesse vídeo. O tal do mundo moderno, com 1000 ofertas de alimentos irresistíveis. A pessoa que tem conhecimento sobre alimentos, gente, que entende sobre o seu próprio corpo, que é o caso de vocês que estão na imersão comigo hoje, vocês vão consequentemente fazer escolhas melhores, se libertar de uma vez por toda de dietas, que essa é a minha missão com vocês, libertar vocês dessas dietas malucas, desse efeito sanfona e dessas dores insuportáveis que vocês acham normal, tá? De novo, não é normal sentir dor de cabeça, não é normal viver cansada, tá? Isso não é normal. Normal é a gente viver bem, tá? Então a gente, que quem vive aí tomando 1000 remédios, vocês precisam entender que isso não é normal, isso tem uma causa. E o que a gente trata com a low carb é a causa, certo? Olha quantas alunas que eu tenho, só para vocês entenderem uma coisa. Não sei se tem alguma das meninas aqui hoje no chat, mas eu tenho alunas que sofreram com gastrite crônica, enxaqueca, esteatose hepática, depressão. E depois que elas assumiram a responsabilidade pela saúde delas, elas entenderam tudo que vocês estão aprendendo hoje. Daí vão se libertar disso e viver muito mais felizes. Tem alguma das meninas aqui hoje, só para saber se tem alguma borboleta que se libertou por aqui? Tem várias, né? Eu sei que a Dani já foi uma delas. Tem várias meninas por aqui, a Fabi acho que também já foi. Mas quem já passou pelo processo, gente, vai colocando os depoimentos aqui no chat para as meninas novas entenderem que isso é possível, né? Não é só a Priscila que consegue fazer a low carb, emagrecer 13, 14 quilos e nunca mais engordar. É uma coisa que é viável para todo ser humano. Nosso corpo foi programado para viver low carb, né? Para comer comida de verdade. Se vocês se sentem desconfortáveis de falar low carb, rotular low carb, não tem problema, a gente pode chamar de comida de verdade, porque muita gente não entende, tem um pouco de preconceito. Então, entenda como comida de verdade, que é isso que vocês precisam saber sobre o estilo de vida que a gente está aprendendo nessa imersão, tá? Eu chamo de low carb porque eu gosto, porque eu vivo e tá tudo certo. Deixa eu mostrar para vocês, eu queria mostrar rapidamente duas histórias de mulheres que mudaram suas vidas, a Pri, que tinha gastrite, e a Sandra, que estava na menopausa, só para vocês entenderem como é realmente muito real isso que eu estou falando para vocês, e a gente já vai começar com tudo aí no nosso conteúdo. A Pri, ela é uma fofa, olha que coisa, ai meu Deus, vai ficar estranho aqui. Olá, meu nome é Priscila, tenho 36 anos, sou mãe de dois É filhos e a assim, vida gente. inteira sofri com obesidade. A vida inteira fiz milhões de dietas, perdi peso sim, porém logo recuperava, né? Pois eram dietas muito restritivas, que a gente não consegue sustentar ali por muito tempo, né? Então, em pouco tempo eu recuperava todo o peso perdido. Até que através de uma amiga, eu conheci a Priscila Vilas Boas, né, e o programa dela. Então, em outubro de 2018, eu entrei para a turma dela, né, fiz o curso, maravilhoso, por sinal, super esclarecedor. Ela ensina muito sobre os alimentos, né, sobre os efeitos deles no nosso organismo. E a partir, né, de todo esse conhecimento que ela passa para nós, mudando hábitos, mudando, né, virando a chavinha, né, que ela chama de virar a chavinha, quebrando certos paradigmas, eu consegui eliminar 30 quilos, consegui me manter nesse peso, recuperei a minha saúde, a minha autoestima, me curei de uma gastrite, de uma esofagite erosiva de refluxo que eu tinha há muito tempo, apenas com alimentação mesmo. Né? E eu mudei não só a minha alimentação, mas a alimentação de toda a minha família, porque eu percebi a importância, né, dos alimentos realmente para a nossa saúde. Então, só foram ganhos, né? A minha filha também, que tinha intolerância à lactose, ela não tem mais. Então, eu fico muito feliz, né, em poder dizer que o programa da Priscila Vilas Boas mudou a minha vida, né? Ah, que linda, Eu tenho a agradecer. bonitinha. É, muito fofa ela, né, gente? Ela tinha muita gastrite, ela ficou muito feliz com isso. E essa aqui é a Sandra, que também é uma linda, uma fofa,
que está na menopausa. Então, mulheres que estão na menopausa ou quase lá, Para vocês verem que não é impossível, tá? vamos lá, vamos ver a Sandra. Quem está na menopausa consegue sim perder peso, consegue sim melhorar. Eu sou a Sandra, eu tenho 56 anos de idade. Eu estou na menopausa, eu tinha vários problemas de saúde, fibromialgia, refluxo, gastrite, enxaqueca crônica, inchaço, falta de disposição. E eu só queria contar para vocês que eu melhorei de tudo isso, gente. Eu não tomo mais remédio, eu sou uma outra pessoa, tá? Completamente diferente daquela. Isso tudo, além de tudo isso, de bônus eu perdi 17 quilos em 6 meses. Então, assim, perdi peso, melhorei minha saúde, minha disposição, estou super bem, estou conseguindo fazer meu pilates que ainda não queria fazer e ter uma vida plena, tá bom, gente? Ai, gente, eu juro, eu já vi tantas vezes esses depoimentos, mas meu coração ele ainda transborda, porque realmente eu fico muito feliz, né? E muito grata de poder trazer isso para vocês, porque foi uma coisa que transformou minha vida e eu fico até emocionada de poder transformar a vida de muitas pessoas assim. Mas vamos lá. Fico feliz por isso, mas fico triste porque eu fico muito desapontada, né, gente, que nos dias de hoje, com tanta informação, com tantas formas de passar, educar as pessoas, o mundo insiste em dizer que o caminho do emagrecimento é simplesmente contar calorias e se matar na academia. Gente, se isso fosse verdade, eu tenho certeza que todo mundo aqui estava magro, né? Então, pensa uma coisa, deixa eu só ler uma frase rapidinho, um trecho desse livro aqui. Eu amo esse livro, tá, gente? Eu uso ele para tudo. E eu continuo usando ele sempre. É um livro que eu uso como referência, O Código da Obesidade. Recomendo a leitura. Pessoal do Insta, vem pro Zoom, que tá rolando uma aula incrível por lá. Mas ele começa o livro falando basicamente, gente, que a fraude das calorias, é o mito, né? A fraude das calorias. Os hormônios controlam a ingestão de calorias e a queima de calorias. Então, a obesidade é um transtorno de hormônios, não de calorias. Né? Então não adianta, é o que eu falo, eu vou sempre usar esse exemplo para vocês. Vocês acham que se fosse só calorias, a gente não poderia comer 1.000 calorias de biscoito o dia inteiro? Cookies? Ah, então tá, vou pegar ali 5 cookies de chocolate, que tem as 1.000 calorias que eu posso comer no dia, ao invés de comer 1.000 calorias de frango. Gente, a conta não faz sentido. Não é possível que alguém ainda hoje acredite que, então tá, vamos passar para Carol comer 1.500 calorias, independente do que ela coma. Não é isso que funciona. Que nem o Dr. Baracá falou no começo do vídeo. A gente tem que entender a ação metabólica dos alimentos no nosso corpo. Quando o Dr. Jason Fung aqui ele fala que é uma questão, o emagrecimento é uma questão hormonal, basicamente ele está falando da insulina. Né? A insulina é o nosso hormônio-chave que vai controlar o nosso apetite, que vai liberar gordura para queimar ou armazenar gordura. É por isso que a gente fala que a low carb ela é o caminho do emagrecimento. E quanto mais baixo a gente mantém nossa insulina, mais a gente coloca a nossa gordura à frente para queimar, tá? Deixa eu entender uma coisa. Quem aqui já está sentindo um pouquinho de diferença, pelo menos, no no apetite durante esses 2 dias que a gente já começou a imersão? Vocês estão sentindo que os alimentos estão deixando vocês mais saciadas, menos ansiosas? O que que vocês já sentiram? Eu sei que foram poucos dias ainda, mas já foram aí pelo menos umas 4 ou 5 refeições. Vocês já conseguiram ter uma percepção do antes de como era? Ó, a Cláudia falou aqui, me sinto muito mais saciada, Fabi muito mais animada, Cíntia falou saciedade, a Vanessa também. Gente, eu vou trazer daqui a pouco um outro vídeo para vocês, mas eu quero começar aqui com vocês para vocês entenderem. Mas eu fico muito feliz, vou trazer agora, que acho que cabe agora, que é tão chocante que muitos profissionais da área de saúde não disseminam a low carb, mas ao mesmo tempo a gente tem outras pessoas disseminando a low carb de uma forma inteligente, né? E eu vou falar, eu vou mostrar esse vídeo e depois eu vou falar minha conclusão de por que que eu acho que muitos profissionais ainda não divulgam a low carb de intermitente como uma ferramenta interessante, tá? Rapidinho, esse vídeo ele é mais curtinho, vamos entender aqui, ó. Perdi peso fazendo a tal da low carb. Quando eu engordei bastante, voltei a morar no Brasil e me joguei, né? Aí engordei quase 20 quilos, eu fiz a low carb e voltei para o meu peso e deu tudo certo. Elas foram muito popular, né? A gente sabe disso.
especialmente nos últimos anos. Se você for no Google, é uma das principais dietas procuradas nas buscas do Google para quem quer emagrecer. Então, vou explicar para a gente como é essa tal dessa low carb. Para mim funcionou, mas, como diz o doutor, cada um é um caso, né, doutor? Não, eu queria dar os parabéns, porque você está impecável. É o motivo, Deu é o motivo. certo. Bom, Zucatelli, o low carb é o seguinte, Renatinha. Carboidrato é tudo que tem farinha, tudo que tem, sabe que ganha muito peso. Então, essa dieta low carb é baseada em diminuir ao máximo o carboidrato que você vai ingerir. E qual é a consequência disso? A consequência é que esse hormônio insulina, ele paralelamente também vai diminuindo a corrente sanguínea. E isso vai fazer com que você perca peso e a sua saciedade, olha o que acontece com a sua saciedade. Ou seja, aquela vontade de comer diminui, 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 e você fica sem vontade de comer. Então, isso é muito interessante, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês agora, num prato. Como que eu vou fazer esse prato para eu comer? Geralmente é 50% de proteína e os outros de baixo, que divide, né, meio a meio, vocês vão ver que vocês podem colocar no prato 20 a 30% de carboidrato, que são carboidratos bons, que eu vou mostrar, e 20 a 30% de gordura, mas tem que ser aquela gordura boa. Então, vou mostrar aqui uma mesa para vocês, baseada na dieta low carb. Principalmente, como eu falei, das proteínas boas, carne vermelha, carne branca, os queijos magros, né, o leite desnatado, sem gordura, o azeite, que é uma gordura considerada gordura boa. Aqui também as nozes, que são gorduras muito boas, que aumentam o colesterol bom. Frutas com baixo nível de carboidrato, vegetais e legumes. Então, você vê, é uma dieta balanceada que faz bem para a gente. E como você fez, Zucatelli, você viu que não é difícil. O problema é farinha, gente. Farinha vicia, açúcar vicia. A hora que É isso, gente. Açúcar vicia. Só não concordo ali com os queijos magros, depois a gente vai falar sobre isso na hora dos alimentos ali. Mas então é sobre isso, né? A gente vai baixar nossa insulina para aumentar a nossa saciedade. Nosso maior objetivo aqui é esse, e muitas de vocês já estão vendo essa diferença acontecer, né? Então, quem está no Insta tem que correr pro Zoom, que a gente está fazendo tudo lá. É, quero conseguir não comer. E é o que eu falo para vocês. A farinha, gente, o açúcar, o carboidrato, ele age no nosso cérebro no mesmo lugar que drogas, que no mesmo lugar que drogas que nem cocaína, né? Então ele estimula sensações de bem-estar igual drogas pesadas, né? Nossa, Pri, que exagero, cocaína. Tá? Não é exagero, realmente é uma droga. Então, como que a gente liberta alguém de uma droga, um viciado em cocaína, por exemplo? A gente interna a pessoa e tira a droga dela. O açúcar é a mesma coisa. Vocês estão vendo que resistiu primeira, segunda, terceira vez, depois vocês vão acostumar com sabores menos doces. Até eu hoje, gente, às vezes eu entro também nesse ciclo do açúcar, é mais difícil de sair, né? Então vocês têm que entender que a gente vai conseguir trabalhar com a fome e com a saciedade de vocês através dos alimentos corretos e diminuindo esse consumo de açúcar. No começo ele vai ser mais difícil, mas depois a gente vai se adaptando por aí também. Deixa eu voltar para nossa apresentação. Pessoal que está no Insta, vamos para o Zoom para vocês terem acesso à nossa aula. Eu coloquei o link aqui na bio e a senha também, tá? É só entrar no Zoom que a aula tá muito bacana. Inclusive, eu vou começar agora. Por enquanto, eu mostrei alguns vídeos muito interessantes que depois vocês podem assistir no replay, mas a aula a gente vai começar oficialmente agora. Pessoal, eu falo, né? E depois eu não sei porque eu tenho problema nas cordas vocais, porque eu vou me empolgando, me empolgando, me empolgando e vou falando, mas tudo bem. Vamos lá. Imersão low carb, nossa segunda aula, por que contar calorias não emagrece e o que comer e o que não comer na low carb. É isso que a gente vai aprender hoje, né? Resumindo nossa semana, aula 1, que rolou ontem, a gente falou sobre low carb, descomplicando a low carb, né? A gente falou todo o conceito da low carb, que eu gosto que vocês entendam o porquê. Então, quem não assistiu a aula 1 ainda, assista o replay, que ele vai ficar disponível por pouco tempo. Hoje, que é a nossa aula 2, a gente vai entender por que contar calorias está travando seu emagrecimento e o que comer e o que não comer na low carb, né? Aula 3, quanto de proteínas comer para emagrecer e regular o seu apetite. Vamos, inclusive, falar das proteínas de origem vegetal. E vai rolar na quinta-feira essa aula. E nossa última aula, que é a aula 4, é no domingo, que a gente vai falar sobre jejum intermitente. E eu vou dar 5 passos práticos para vocês emagrecerem comendo, né? E vai ser na aula 4 que eu vou divulgar o vencedor da nossa caneca e de mais um presentinho que eu vou dar para vocês que fizerem todas as missões da nossa imersão, tá bom?
Então, recomendo fortemente que vocês assistam todas as aulas e deixem recadinhos para mim em todos os lugares, que eu tô amando receber essas mensagens de vocês. Gente que já sentiu que desinchou, que já emagreceu um pouquinho, que já está se sentindo mais saciada e que está aí com a missão de se comprometer com a nossa low carb, né? Com a nossa imersão nessa semana transformadora. Já falei tudo isso por aqui. De novo, se preparem para tirar uma fotinho da nossa aula. Gente, quem não conseguiu entrar, é só clicar no link que está aqui na bio e colocar a senha, tá bom? Tá dando para entrar, que tem gente entrando por agora aqui. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu tomar uma aguinha. Por que que dietas não funcionam? Quero saber. De novo, eu sou repetitiva, né, gente? Alguém aqui já fez dieta? Acho que já, né? Mas me conta no chat. Só para não ficar falando sozinha, né? A Raquel conseguiu chegar aqui, ó. Vamos lá. Meu chat bombando aqui. Gosto assim, gente que participa. Cíntia já fez dieta. A Adri quer fazer, a low carb. Sim, até a da Lua. Gente, eu já vi cada caso de dieta que vocês já me contaram por aqui, que é impressionante. Heloísa, todas as dietas desde os 15 anos. Eu era isso, tá, gente? Eu vivia de dieta desde. Ih, alguém tá riscando minha tela. Sil, para de usar alguma que você está fazendo alguma coisa aí, que você riscou minha tela aqui. Não sei como é que você fez isso, mas deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Deixa eu ver, peraí. Vamos ver se eu voltando aqui agora, se eu tiro aqueles riscos da tela. Cuidado para não riscarem minha tela, gente. Eu não sei nem como que vocês fazem isso, mas tudo bem. Então vamos lá, gente. Por que que dietas não funcionam? Vamos pro Zoom, todo mundo? Desligar as distrações, que eu quero que vocês entendam tudo passo a passo aqui comigo. Quando a gente faz dieta, gente, elas implicam numa motivação errada, né? Porque a gente, quando a gente decide fazer uma dieta, a gente opta pelo caminho o quê? Do sacrifício e da privação, né? Então, quando a gente fica pensando, não posso isso, não posso aquilo, é só o que a gente consegue pensar, né? E quando a gente entra na privação, principalmente de comidas nutritivas, que mantém a gente saciada, que é a gordura, por exemplo, a gente fica com fome. E quem fica com fome não consegue emagrecer, né? Então é por isso que vocês ficam nessa luta constante contra o autocontrole de vocês. Em 2 dias de imersão, comendo os alimentos certos, vocês já viram que essa saciedade mudou. A fome de vocês mudou, né? Então é isso que a gente quer fazer através da imersão low carb. Então pensa, lembra sempre dessa frase, gente. Fazer dieta é tentar novamente algo que não funcionou antes, né? O que acontece hoje? Falou em emagrecer, já pensei, não posso isso, não posso aquilo, sua vida vira uma tortura, gente, porque automaticamente você só consegue pensar em tudo que você não pode comer se você quer emagrecer. E outra coisa, a gente tem crenças desde pequenas que a gente nem sabe que impossibilitam a gente de emagrecer. Por exemplo, tá uma crença boba, mas que faz diferença para quem precisa emagrecer bastante. Quando a gente é criança, os pais falam pra gente, ah, não pode deixar comida no prato porque tem criança passando fome, não sei aonde. Gente, você comer, aí você vai e se força a comer mais do que você tem necessidade, vontade, para a criança não sei de onde não passar fome. Vai resolver a fome do mundo você não deixar comida no prato? Obviamente, não sou a favor de jogar comida fora, mas vocês percebem que é uma crença boba, mas que às vezes faz a gente comer mais do que a gente precisa, só por uma coisa que a gente acreditou desde que a gente foi ouvindo desde criança, né? Então, um dos exemplos que a gente pode pensar como crença que faz a gente comer demais, né? Então, a gente vai começar a emagrecer quando a gente acertar as mensagens que conectam a nossa mente com o nosso corpo, né? Tudo vai estar trabalhando ali em harmonia e a gente vai estar saciado e conseguindo ter autocontrole para fazer boas escolhas. É isso que a gente trabalha para mudar com vocês dentro do Reconectar e com a ajuda da psicóloga Fernanda, né? Que eu vou tentar ver se ela consegue fazer uma, uma aula com a gente na semana que vem. Vamos entender agora uma coisa, gente. Por que que as dietas que vocês fizeram até hoje não funcionaram? Vamos lá. Dieta, ela significa uma autossabotagem, né? Falou em fazer dieta, você já pensa em comida, né? Quem domingo fala, amanhã eu vou começar a dieta, já come a parede, porque não vai poder comer mais nada, teoricamente, no dia seguinte, né? Falando em poder comer doce, só pensa em doce. Eu demorei muito para entender que dietas realmente não funcionam, né? Por quê? Dietas não emagrecem. Olha quantos de estudos a gente tem aqui já provando que quando a gente faz dieta, a gente fica com mais fome, com menos autocontrole, né? E é aquela
coisa que eu falei para vocês no começo da aula, gente, se comer menos e se movimentar mais resolvesse, o mundo estava magro, né? As academias estão lotadas, mas a gente não está conseguindo realmente virar a chavinha para colocar o nosso corpo para emagrecer e trabalhar a nosso favor. Então, pensa no seguinte, eu quero que vocês esqueçam a palavra dieta de hoje em diante, né? Daqui para frente, a gente vai viver um estilo de vida. Eu virei essa chave em 2016. Então, hoje, vocês nunca vão me ouvir falar, ah, não vou comer isso porque eu tô de dieta. Eu como o que eu tenho vontade, obviamente com um contexto inteligente, mas dentro do meu estilo de vida que eu escolhi viver para mim, que é 80% do meu tempo low carb, onde eu faço escolhas inteligentes, 20% eu uso para as minhas exceções. E tem funcionado, né? Dieta, o que acontece, gente? A palavrinha dieta, né? O se restringir de coisas gera ansiedade, aumenta o seu cortisol, cortisol é o hormônio do estresse, e só de aumentar esse cortisol, a gente já fica com mais fome, com menos autocontrole, né? A gente fica com fome, inclusive, de carboidrato, né? Quem aqui, responde para mim no chat, quem estiver aqui comigo, vocês estão acompanhando? Estou indo muito rápido? Vai me falando se está tudo bem ou se está muito rápido, gente. Tá tudo certo? Porque às vezes eu vou falando muito rápido e vou me perdendo aqui. Vocês me dão um toque aí que eu vou mais devagarzinho. Deixa eu ver vocês aqui no chat. Tranquilo. Então tá bom. Então vamos lá. Alguém aqui gosta de fazer dieta? Só para eu saber se tem alguém aqui que não é normal, né? Eu detestava, né? Quando eu falava em fazer dieta, eu pelo menos nunca gostei. Ninguém gosta, né, gente? Quando a gente fala em dieta, principalmente a gente vem falando o quê? Restrição calórica. Olha esse estudo que eu trouxe para vocês, que foi feito com 120 mulheres, tá? Ele atestou o quê? Monitorar e restringir calorias, ficar contando. Por isso que eu não sou a favor também desses aplicativos de ficar contando caloria, porque só esse ato de controlar as calorias e ficar restringindo tudo que você come aumenta a produção de cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse e aumenta, e como eu falei para vocês, o emagrecimento ele é muito mais uma questão hormonal do que calórica, né? Então, se a gente está com os hormônios, inclusive o do estresse, que é um hormônio super importante também para ajudar a gente a ter boas escolhas, a gente acaba não conseguindo emagrecer, travando o nosso emagrecimento, né? Lembra disso, emagrecimento é sobre questão hormonal, não é sobre contagem de calorias. Pri, mas eu contei caloria a vida inteira, tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona. Vamos lá, vamos entender uma coisa, gente. A Carla, eu mudei o nome dela, mas vamos lá. Conta a história, depois eu mudo o nome das pessoas. Mas vamos supor o seguinte: a Carla, ela ingeria 2.000 calorias, né? Pensa aí se você já não passou por isso. Aí ela foi lá, pegou uma dieta, chegou em casa feliz da vida, agora eu vou consumir 1.500 calorias. Obviamente, no começo, Carla consegue emagrecer ali uns 3, 4 quilos em um mês, com uma certa dificuldade, né? Um desafio ali, mas ela está disposta, determinada a fazer as 1.500 calorias que ela prometeu que em 2025 ela ia emagrecer. Primeiro mês foi ali com bastante custo, 3, 4 quilos. Depois do primeiro mês, o que aconteceu com a Carla? Continuou com as 1.500 calorias, às vezes até um pouquinho menos, né? Porque ela estava muito determinada. Ao invés de emagrecer aqueles 3, 4 quilos de novo, o que aconteceu? Não emagreceu mais? Ou emagreceu só uns 2 quilinhos? A Carla já foi ficando desanimada. E estava passando fome, comendo só franguinho com salada, contando todas as calorias ali. E aí, no terceiro mês, gente, alguém se identifica com o que eu estou falando aqui? Vai me falando aqui no chat se alguém se identifica ou já passou por isso, né? Por quê? O que acontece? Depois do primeiro, segundo mês, o organismo da Carla entende o seguinte: Carla não tem mais 2.000 calorias disponíveis, já entendi. Então, eu tenho que me virar internamente com as minhas funções que são importantes para manter a Carla viva, com essas 1.500 calorias que ela está ingerindo todos os dias já há 2, 3 meses, a longo prazo. O metabolismo basal, tá? Metabolismo basal, gente, é o metabolismo interno que todo mundo tem, que é o número que a pessoa tem de energia que ela precisa para estar viva, né? Então, para piscar, eu uso energia, para fazer digestão, para mexer os dedos, para respirar. Nosso corpo ele precisa de um mínimo de energia para estar vivo, né? Então, o que que o corpo da Carla fez a partir do terceiro mês ali, que ele viu que ela não tinha mais essas 2.000 calorias? Desacelerar um pouquinho as atividades internas, né? O quanto ele gasta para manter Carla viva.
E aí o que acontece? Carla continua comendo pouco e não emagrecendo tanto que ela gostaria. Faz sentido? Tá dando para acompanhar? Eu já passei por isso bastante. Aí eu fico com fome, os meus hormônios de fome e saciedade estão totalmente desregulados. Em breve, Carla desiste, acredita que ela é um fracasso, que não consegue fazer dieta. Gente, ninguém consegue passar fome durante muitos meses. Passar fome, que eu digo, é comer um peito de frango com uma salada todo dia durante muito tempo. A gente precisa comer comidas nutritivas. Low carb, a gente foca na saciedade e não na redução de calorias. As calorias elas contam, mas quando você come os alimentos certos, o seu próprio organismo faz esse controle para você, tá? Domingo, que é a nossa última aula sobre jejum, eu vou falar um pouco mais sobre as respostas hormonais do jejum no seu corpo, que são completamente diferentes das respostas hormonais de uma restrição calórica, né? Porque quando a gente faz essas dietas de restrição calórica, a gente começa, inclusive come de 3 em 3 horas, né? Ah, vou comer então biscoitinho de arroz, barrinha de cereais. Você está toda hora dando aqueles picos de insulina no seu corpo. Isso não vai te ajudar a emagrecer, né? É o que eu falo muito para vocês. A gente tem que manter a insulina mais baixa para colocar gordura à frente, para transformar em energia. Eu vou falar vou mostrar daqui a pouco um videozinho sobre isso. Eu vou colocar agora que acho que faz sentido para vocês. Do Dr. Baracá, de novo, não é esse. Deixa eu só colocar aqui, é no 8 minutos e 15. Você entender essa questão hormonal, que acho que cabe nesse momento agora. Me fala se está dando para São ouvir, hormônios gente. queimadores de gordura baixo. Peraí. Por isso, é o GH. A insulina alta vai manter seu GH e seu glucagon, que são hormônios queimadores de gordura baixos. Tem uma outra situação acontecendo na sociedade que eu vou tentar explicar aqui. Imagina num gráfico, no marco zero, você come aquele café da manhã, pães e cereais e sucos. Você tem um pico insulínico, um pico de glicose alto. E, imediatamente o seu pâncreas manda subir uma insulina para poder fazer com que essa glicose desça. E a glicose desce. Entretanto, a insulina não tem uma queda abrupta como a da glicose. Ela demora um tempo, ela tem um delay. Nesse período de horas que a insulina ainda está alta, te dá fome de carboidrato. E você vai comer mais um pedaço daquele bolo de cenoura que você jurou que seria o único. E assim, durante todo o dia, sua glicose sobe, sua insulina acompanha, a glicose desce, mas a insulina continua alta. Você está desenvolvendo agora o que chamamos de resistência insulínica. Esse é o grande mal das pessoas que estão com sobrepeso e evoluindo para síndromes e doenças como diabetes. A partir do momento em que você faz uma mudança estratégica no seu comportamento, tira o açúcar, diminui a inserção, a injeção de glicose no seu sangue, os seus picos de insulina começam a encontrar níveis mais baixos, o glucagon começa a subir, o GH começa a subir, você tem mais energia, tem mais disposição, tem mais vigor e começa a queimar gordura. Entendam, temos duas fontes de energia, o carboidrato e a gordura. Eu vou fazer uma comparação para você. A energia que o carboidrato te dá é a mesma que uma fogueira de papel de palha te dá, rápida e fugaz. Já a energia da queima da gordura é como aquela numa fogueira do nó de pinho, é consistente, é evolutiva. A melhor fonte de energia tem que ser queimar os nossos estoques de gordura. Isso vai te manter num platô de energia durante todo o dia, diferente dos picos de glicose e de hipoglicemia que temos quando o nosso padrão alimentar é um high carb. O que vocês têm que entender é que esse conceito que eu estou dando de forma generalizada tem que ser atendido. Já vamos voltar aqui sobre isso, tá, gente? Então, a gente tem que trabalhar muito bem essa questão dos nossos hormônios para a gente conseguir se manter com energia e começar a queimar nossa gordura como fonte de energia, né? Deixa eu voltar aqui com a minha tela, que me perdi aqui, peraí, gente. Vocês gostam que eu coloque esses vídeos só para dar uma ilustrada no que eu tô falando? É bom que eu dou uma descansada nas minhas cordas vocais. Mas é importante, que eu gosto de trazer para vocês darem uma entender que não é a Priscila louca que viveu a Loucura em 2016 que está falando sobre isso, né? Então, realmente existem médicos muito bons falando sobre esse assunto. E uma que eu ia falar para vocês antes, que eu falei que eu me perco aqui, por que que muitos profissionais não trazem low carb e jejum intermitente como uma sugestão para vocês que estão aí em busca do emagrecimento, né? Porque, gente, uma vez que vocês dominam low carb, entendem o jejum intermitente de forma correta, vocês não dependem mais de ninguém para fazer
para escolher as suas comidas. É muito louco a gente pensar, né? Nós somos seres inteligentes, a gente tem instinto e a gente tem que estudar o que a gente tem que comer. Não faz muito sentido, né? Deveria ser uma coisa muito natural, como era na época dos nossos avós, bisavós. Lá naquela época não existia esse monte de informação e muito menos esse monte de alimento processado. Então, acho que hoje a gente tem que entender, a gente tem que começar a voltar lá para trás. Comer 3 vezes no dia era isso. Ia pegar um biscoitinho, alguma coisa antes do almoço, sua avó dava um tapa na sua mão? Não vai comer antes do almoço, você vai perder a fome. Era sobre isso, gente. Era comer nas refeições para você conseguir manter seu corpo saudável e sem sobrepeso. Né? O sobrepeso, a obesidade é uma novidade, é uma coisa do mundo moderno. Né? Há 50, 60 anos atrás isso não existia. Então vamos lá. Voltando aqui. Apenas 5% das pessoas que fazem dietas conseguem manter o seu novo peso. Né? Então, acho que vocês estão aqui, já fizeram isso, já são provas de que realmente isso é o que acontece. Insulina, acho que o Dr. Baracá, ele deixou bem claro ali, né? Insulina bloqueia a queima de gordura. Então, quanto mais a gente mantém nossa insulina alta, com esses alimentos que a gente aprendeu que são saudáveis, né? Deixa eu admitir as meninas aqui. Barrinha, tapioca, queijo branco, aquela coisa toda, vai estimular a sua insulina, vai bloquear o seu emagrecimento, porque ele não deixa a sua gordura aí à frente como fonte de energia e também não traz saciedade. Mas o queijo branco não é sempre o mais saudável? Gente, o queijo branco, ele tem muito mais carboidrato do que um queijo amarelo, né? Então, por isso que a gente fala que na low carb, a gente escolhe os queijos amarelos ao invés dos brancos, porque o branco ele tem mais lactose, que é o açúcar do leite. Né? Então, também trabalha nessa elevação da insulina, tá bom? Vou falar dos alimentos daqui a pouquinho. Fiquem tranquilas que a gente vai chegar onde vocês querem, né? Os picos de insulina eu já expliquei, né? Acho que o doutor Baracá também. Então, a gente quer sempre manter nossos níveis de insulina baixos, né? Deixa eu até voltar aqui para mim. Por que acontece isso, gente? Glicose no sangue é tóxico, né? Então, seu corpo, sempre que entrar algum alimento que vira glicose dentro do seu organismo, não precisa ser doce, pode ser salgado também, o seu corpo ele vai produzir insulina para tirar a glicose da sua corrente sanguínea e colocar para dentro das células. Né? Então, por isso que a gente está sempre trabalhando com a nossa questão da insulina ali. Né? Então, quando a gente consegue baixar a insulina e manter a glicose estabilizada, a gente consegue colocar nossa gordura à frente como fonte de energia. Né? Então, a alimentação low carb te deixa com essa energia estável e começa também a queimar essas gordurinhas aqui para a gente começar a emagrecer normalmente, né? Então, vocês entenderam já que não é comendo tapioca, pão integral, biscoitinho de arroz que vocês vão conseguir emagrecer, né? Esses alimentos, na verdade, estão bloqueando sua queima de gordura. Por isso que vocês se acham fracassadas, né? Porque vocês estão comendo os alimentos errados. Você não está ajudando o seu corpo a, a trabalhar a seu favor. É você colocando esse monte de alimentos, seu corpo tem que ficar trabalhando para produzir insulina, vai bloqueando queima de gordura e aquilo, a gente não sai desse ciclo. Deixa eu só desligar algum microfone que tem aqui. Tem alguém com o microfone aberto? Bom, quem puder, tiver com o microfone aberto e puder fechar, agradeço. Pessoal, só para não interferir aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver quem que é aqui. Não consigo, mas tudo bem, acho que já fechou. Bom, vamos lá. Voltando, gente. Ainda tem alguém com o microfone aberto. Quem tiver com o microfone aí, por favor, feche. Bom, deixa eu voltar aqui para não me perder. Quero saber se vocês já se convenceram que low carb é a salvação para quem quer emagrecer, ter mais energia, se libertar dessas dores pelo corpo, dor de cabeça, dormir melhor, se libertar de medicamentos. Né? Eu quero que vocês entendam que a low carb realmente ela tem esse poder. E eu vou trazer um último vídeo para antes de entrar nos alimentos que vocês podem comer e que vocês não devem comer, tá? Acho que é o que vocês mais estão ansiosas por aí, que eu já entendi. Mas vamos lá, ó. A Rose, que é uma das minhas alunas, esteatose hepática, para quem não sabe, é gordura no Olá, fígado, né? meu nome é Rose, eu tenho 56 anos e quero compartilhar com você um pouquinho da minha história. Em novembro do ano passado, eu descobri que eu estava com muitos problemas de saúde, entre eles uma esteatose hepática bem avançada. Eu já estava com grau 3
né, à beira mesmo de uma cirrose ou de alguma outra coisa pior ainda, e comecei a conhecer o estilo de vida low carb. Até que dia 25 de julho deste ano, decidi efetivamente me tornar aluna do projeto Minha Vida Sem Dietas. E nesses 3 meses apenas, eu tenho ótimas notícias. Tenho feito com afinco, tenho feito com disciplina, tudo aquilo que eu aprendo com a Pri, tudo aquilo que eu vejo nas aulas, tudo aquilo que eu acompanho nas lives, eu tenho colocado em prática. E a ótima notícia é que eu refiz todos os meus exames, minha esteatose hepática, ela baixou 1 grau já, o que é uma grande coisa para apenas 3 meses. Eu perdi 8 quilos já, né? Uma coisa que eu considerava muito difícil por causa da minha idade, do pós-menopausa, essa coisa toda. Todas as minhas enzimas hepáticas, os exames se normalizaram. Eu quero deixar para você uma palavra de ânimo, de incentivo. Não importa quantos anos você tem, as dificuldades que você veja, mas acredite, acredite mesmo, porque realmente é uma coisa que não é para um dar certo, para outro dar errado. Se você tiver mesmo vontade de fazer e se aplicar, isso vai funcionar para você também, tá? Eu sou a prova disso. Não tem aquelas fotos lindas do antes e do depois, mas quem me conhece sabe como eu era e como eu sou hoje. Tá bom? Um grande beijo. Obrigado, Priscila Vilas Boas, por ser uma pessoa tão dedicada. Suelen, um beijo grande para você. Tchau, amigas, e boa sorte. Ai, gente, eu fico, ó, eu falo para vocês, eu me emociono. Eu tô voltando a ver esses depoimentos agora e realmente é muito gostoso. Então, o que eu quero, vocês entenderam, né? Reverte doenças. A diferença também da low carb é sobre isso. A gente não trata sintomas, a gente trata as causas das doenças, né? E o para mim que eu falo para vocês, gente, já são 8 anos, né? Quase 9 que eu tô nesse estilo de vida e eu não fico doente, né? As pessoas vêm aqui em casa falando, Pri, você tem uma farmacinha, um remédio para dor de cabeça? Então, a gente que usa para dor de cabeça é água e óleo essencial, né? Então, assim, é muito difícil você achar um remédio aqui na minha casa. Porque realmente eu acredito que tudo que a gente sente é um aviso do nosso corpo por algo de errado que a gente está fazendo. O remédio, ele vai tratar o sintoma, ele não vai te tratar a causa do seu problema. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento a isso e começar a reduzir aí um pouquinho dos remédios, né? Vamos lá, gente, que vocês querem saber o que comer e o que não comer? Vocês estão com papel e caneta na mão aí para anotar? Então já peguem papel e caneta e a gente vai falar agora sobre os alimentos que a gente pode comer dentro de uma. Que a gente não. Vamos começar pelo que não pode, que eu sei que vocês vão ficar um pouco mais nervosas, mas vai dar tudo certo. Confia que vai dar tudo certo, tá? Então, o que que a gente não come dentro de um contexto alimentar de comida de verdade? Low carb, gente. Açúcar de todas as formas, tá? Açúcar de coco, demerara, de cana, mascavo, mel, tudo isso é açúcar, é glicose e vai estimular a sua insulina e vai ter aqueles altos e baixos que a gente falou para vocês ali da insulina, tá? Doces, de uma maneira geral, de forma geral, né? Bolo, sorvete, chocolate, aquela coisa toda. E barrinhas de cereal, gente, olha que louco, barrinha de cereal é o amido do cereal, que é uma forma de carboidrato, mais açúcar, ou seja, é açúcar mais açúcar. Então, não entra num contexto alimentar low carb, tá? Diet não tem açúcar, alimentos diet não contém açúcar adicionado, mas continua tendo amido, continua tendo carboidrato. Então, principalmente quem é diabético, tem que ficar muito esperto com o que está consumindo, porque os rótulos, eles enganam demais, tá? Enganam muito mesmo, tem muitas pegadinhas nos rótulos por aí, né? Inclusive, para quem é diabético, tem resistência à insulina, tem que prestar muita atenção. Por que que é amido? Gente, amido é glicose, a forma de armazenamento de energia das plantas, tá? Das frutas, dos vegetais. Então, por exemplo, um brócolis, ele não tem açúcar, ele tem amido, que é glicose, é o carboidrato sem o sabor doce, tá? Mas entra no seu organismo, o efeito metabólico é o mesmo. Outra coisa que não come, suco de frutas. Gente, o doutor Baracari ia falar muito do vídeo ali, mas eu não deixei, porque tinha muita coisa para ser falada ainda. Mas a gente tem pé de suco ou a gente tem pé de fruta na natureza? A gente tem pé de frutas, né? Então a gente tem que comer a fruta no formato que ela veio para a gente, né? Com as fibras, com tudo bonitinho ali, com a quantidade certa de água. Não manter a fruta e tomar só a frutose, que é o açúcar da fruta, tá? Então, suco só de limão e de maracujá, que são sucos que têm, frutas que têm menos carboidrato, tá bom? É,
Pensa assim, gente, quantas laranjas você usa para fazer um suco de laranja, um copo de suco de laranja? É uma laranja espremida? É no mínimo uma cinco, né? Então pensa, você come 5 laranjas? Não, mas você tomaria facilmente 5 laranjas. Então pensa que quer comer a fruta? Deu vontade? Coma a fruta, mastigue, mas não beba o suco da fruta, tá? Com exceção dos sucos de maracujá e limão, os outros sucos também não entram no contexto low carb, né? Suco de uva integral, para vocês terem uma noção, gente, é refrigerante, é igual refrigerante normal, em quantidades de açúcar. Obviamente que o refrigerante faz muito mais mal para a saúde por conta das coisas industrializadas, mas o suco de frutas, em questão de açúcar, ele também tem muito açúcar, praticamente a mesma coisa, tá? Leite. Leite, as frutas que entram na low carb eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Eu vou voltar, daqui a pouco eu vou ir para as que podem na low carb. Frutas, a gente vai falar sobre as frutas que podem. Por enquanto, eu quero que vocês entendam que suco não entra, tá? Deu sede, bebe água. Água com gás, uma água com limão espremido, de repente um pouquinho de maracujá, mas o resto é açúcar, é frutose pura, tá bom? Leite. Lactose é o açúcar do leite. Ele altera mais a sua glicemia do que o açúcar de mesa. Tá? Então, leite, gente, eu costumo brincar até com meu pai, que ainda consumia leite até um pouco tempo atrás. Que animal que você conhece que depois de adulto toma leite de outro animal? Não existe, né? Então, a gente toma leite da nossa mãe quando a gente é bebê. A vaca, o bezerro toma leite da vaca quando ele é bebê. Cresceu, ninguém toma leite na natureza. Por que que a gente achou que o leite era interessante? Hoje eu tomo leite e me dá espinha. Se tomo um cappuccino, alguma coisa, espinha na hora. É inflamatório, tá? Para algumas pessoas mais, para outras menos. Mas a gente tem que entender que 200 ml de leite tem 1 grama de açúcar, mais ou menos. 20 ml de leite tem 1 grama de açúcar. 200 ml de leite, que é um copo, tem 10 gramas de açúcar, tá? Então, se você quer tomar leite, porque você precisa do leite para colocar um pouquinho no seu café, você gosta, etc, etc, escolha o leite de coco ou o leite de amêndoas, tá bom? E, de novo, aqui, ó, lactose é uma molécula de glicose com, desculpa, o leite sem lactose, que muita gente me pergunta. A lactose, gente, é uma enzima que muita gente não digere. Então, existe o leite sem lactose, de novo, pegadinha aí do mercado, das indústrias, que eles só colocam uma outra molécula nesse leite que já quebra a lactase, que a gente não digere. Então, aquela lactase que tem o açúcar, ele vai quebrar em glicose e galactose, que são 2 moléculas de açúcar, tá? Então, ele tem até mais açúcar do que um leite normal. Mas para quem não digere a lactose, ele é uma alternativa, mas não entra na low carb também. Grãos. Vamos lá. Grãos. Evite grãos, né? Que a gente falou ontem, né? Os grãos, eles são altos em carboidratos e antinutrientes, né? Então, a gente não tem aparelho digestivo para lidar com os grãos. Então, eles são... O que que são grãos, Pri? Os cereais integrais ou não. Trigo, centeio, soja, milho, cuscuz, aveia, granola, feijão, lentilha, ervilha e os farináceos provenientes desses alimentos também. Pão, macarrão, biscoito, bolo, salgadinho, tudo isso, tá? Na nossa terceira aula, que vai acontecer na quinta-feira, eu vou falar um pouquinho das proteínas vegetais, né? Da soja, do feijão, de pessoas que escolhem não comer proteína animal e querem basear a alimentação em proteína vegetal. Vamos falar sobre isso na quinta-feira. Amanhã eu vou dar um descanso nas cordas vocais. Cuidado com alimentos ricos em amido, né? Que nem eu falei, o amido ele é um carboidrato, uma forma do carboidrato. Que alimentos que são ricos em amido? Arroz integral ou não, batata, milho, pipoca, maisena, polvilho, tapioca. Tapioca é amido da mandioca, né? Então a gente tem que entender que é amido puro, é carboidrato puro. Batata doce também tem bastante carboidrato. Não é que batata e batata doce não entrem no contexto de comida de verdade. A gente vai falar sobre isso também durante nossa imersão, que eu falei já um pouquinho, mas a batata doce, banana, batata são alimentos ricos em carboidrato, mas dependendo do estágio da low carb que você se encontra, do quanto de exercício que você faz no seu dia a dia, não tem problema nenhum você comer batata e batata doce, tá?
Pão de queijo. O problema do pão de queijo não é o queijo, gente, é o polvilho, né? Muita gente não sabe, mas polvilho é carboidrato puro. Um biscoitinho de arroz integral, ele não é doce, não é farinha de trigo, mas ele é amido, né? Então a gente tem que saber muito bem o que a gente escolhe comer por aí. Óleos vegetais, óleos de milho, algodão, canola, soja, são ricos em ômega 6, altamente inflamatório, né? Então, eles já oxidam na própria embalagem ali. Então, são óleos que a gente realmente não consome. Na minha casa não tem, a gente só realmente usa aqui óleo de coco, manteiga, coisas que a gente sabe que não, realmente não são tão prejudiciais. Comidas congeladas, prontas, embaladas em caixinhas, né? A gente não precisa nem falar. Cheio de alimento, de conservantes, de vários produtinhos ali que não fazem bem para a nossa saúde. Então, sempre preferir comidas no seu estado natural. Gente, é muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Não tentem inventar a roda, né? Pipoca não é interessante, né? Porque é carboidrato. Mas, de novo, gente, de vez em quando, vai no cinema, vai fazer alguma coisa em casa, quer comer uma pipoquinha? Tá tudo bem. Mas é isso, não num contexto low carb, num processo de emagrecimento que precisa perder muito peso, a gente não coloca, a gente evita, tá bom? Que a gente come num contexto alimentar low carb para emagrecimento, que eu acredito que é o objetivo de todo mundo por aqui? Carnes e ovos, todos os tipos e cortes, tá? Não precisa ficar escolhendo o tipo de carne, o corte mais magro, que tem menos gordura, nada disso. Frutos do mar também de todos os tipos, a gente pode comer sem preocupação. Saladas à vontade, né? Hortaliças, vegetais, couve, espinafre, alface, agrião, repolho, rúcula, brócolis, legumes de baixo amido, né? Que tem pouco carboidrato, que é abobrinha, pimentão, chuchu, pepino. Cenoura tem um pouquinho mais de carboidrato, mas não tem problema nenhum. Uma cenourinha ralada na sua salada, cozida com a carne, só não pode exagerar na quantidade, tá? Beterraba, a mesma coisa, não tem problema nenhum. Pode comer, observando um pouco a quantidade. Laticínios, a gente sempre prefere os laticínios da forma mais gorda, da forma mais natural. Por quê? O alimento ele tem a gordura dele que vai ajudar na nossa saciedade, né? Então a gente vai comer o iogurte, o queijo, o creme de leite, a nata, mas não é à vontade. A gente vai falar sobre a relação de proteína e energia que os alimentos contêm na nossa terceira aula de quinta-feira, né, que é a aula das proteínas. Então, muita gente faz low carb, eu vou almoçar então um pedaço de queijo parmesão desse tamanho. Gente, é muita gordura, é muita energia e acaba que atrapalha o emagrecimento de vocês. Então, mesmo dentro dos alimentos que têm menos carboidrato, a gente tem que entender o que vai ajudar o nosso emagrecimento e vai atrapalhar. E a relação de proteína e energia, ela é crucial para quem está no processo de emagrecimento. Isso é na aula de quinta-feira, na terceira aula, tá bom? Só para você entender aqui um pouquinho, ó. Vou só adiantar o que a gente vai falar um pouquinho na terceira aula. Leite de castanha, sim. Todos os leites tem que dar uma olhadinha, tem que dar uma maneirada, sim. 200 gramas de queijo Gouda, gente. Quem não come 200 gramas de queijo, assim, assistindo a aula da Pri, né? Equivalem, em termos calóricos, a 8 ovos cozidos. Quem come 8 ovos cozidos? Ninguém, né? Eu como dois, no terceiro já estou empapuçada. Agora, 200 gramas de queijo vai tranquilamente. Alguém riscou minha tela aqui de novo. Deixa eu tirar aqui só para. Foi a Priscila. Cuidado para não riscar minha tela, gente. Tá? Então, cuidado, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da proteína e energia na aula 3, porque já está ficando longa essa aula daqui, para a gente não se estender muito. Frios, salame, peito de peru, presunto, bacon, não são alimentos 100% não processados, né? Mas, de vez em quando, a gente pode comer. Eles são processados, é isso que eu queria falar e eu perdi a palavra. Mas você pode acrescentar de vez em quando para dar um saborzinho na sua alimentação. Às vezes está na rua, deu muita fome, não tem o que comer, para no mercado, compra ali uma bandejinha de presunto, uma de queijo, faz um enroladinho e come. Um salaminho, alguma coisa assim, melhor do que comer o pão de queijo, comer a pizza, comprar alguma coisinha, um salgadinho de pacote, né? Então, a gente tem que sempre estar procurando melhores opções, né? Frutas.
Primeira coisa que você precisa entender de uma vez por todas: fruta não é lanchinho, né? A gente não come fruta no meio da tarde como um lanchinho, porque a fruta ela vai te dar mais fome. Me responde aqui no chat, gente. Quem aqui já passou ali a tarde, no meio da tarde, tava com uma fome, 3, 4 horas, deu aquela fome, foi lá comer uma maçã ou uma banana. Deu 40 minutos, estava com 3 vezes mais fome do que estava antes. Alguém já sentiu isso? Né? A fome, ela não é, a fruta, ela não é lanchinho. Ela estimula o seu apetite e ela vai dar essa mexida na insulina também, tá? Manga também não, né? Manga nem entra no contexto low carb, que tem muito carboidrato. Mas a fruta, ela depende muito do seu objetivo. Para quem está nessa imersão, querendo emagrecer, vai seguir as frutas que estão na lista de compras de vocês, né? Geralmente, pessoal, quais são as frutas mais interessantes num contexto alimentar low carb para emagrecimento? Frutas vermelhas, né? Morango, a como chama aquela outra? Framboesa, né? São frutas que têm menos carboidrato. A gente pode comer o kiwi, também tem pouco carboidrato. A gente sempre vai preferir essas frutas. A ameixa tem bastante carboidrato, né? Deixa eu até confirmar a ameixa, como eu não consumo muito, vou ver aqui para vocês, da ameixa. Já tiveram algumas perguntas da ameixa aqui, mas a ameixa, tabela, aqui eu gosto dessa daqui. Peraí. 7,6 gramas de carboidrato. É uma fruta que tem bastante carboidrato, tá? Ó, ela não tem 7,6 gramas de carboidrato em 100 gramas de fruta. Então, assim, se quiser comer duas ali no contexto de emagrecimento, tudo bem. Mas comam sempre como sobremesa, tá? Não comam a fruta como lanchinho. Isso vai ajudar muito no impacto da sua glicemia também, tá? As frutas intermediárias, a ameixa estava aqui, ó. Ameixa, kiwi, maçã, porções pequenas de melão, mamão, laranja. Essas frutas, elas podem, quantidade, melancia também pode, uma fatiazinha, tá? Mas sempre como sobremesa. Gente, se não for comer a melancia inteira, o melão inteiro, pode comer uma fatia, não tem problema nenhum. É muito melhor vocês comerem as frutas do que acabar o almoço, o jantar e querer comer um pouco de sorvete, né? Então, a gente tem que sempre ter essas escolhas inteligentes que a gente vai trabalhando melhor com vocês dentro do Reconectar, tá? A gente vai sempre trazendo quais são as melhores alternativas aí para vocês. Frutas que eu evitaria para quem está querendo emagrecer mais rápido: banana, abacaxi, manga, caqui e frutas muito doces, né? Que são as frutas que a gente. É instintivo, gente. Se a fruta ela é muito doce, ela automaticamente tem mais carboidrato do que as que não são doces, né? É, e potássio, né? Muita gente pergunta, mas e o potássio, já que eu não vou consumir banana? Gente, o abacate, ele tem mais potássio que a banana, o dobro de potássio. Então, invistam no abacate, ele é mais rico em gordura e não tem quase carboidrato. Pode investir bastante no abacate. Gordura natural dos alimentos, né? Então, a gente sempre vai comer a gordurinha ali dos alimentos. Intestino preso, não deveria ficar preso, né? Vai diminuir a frequência da low carb, mas não. Intestino preso tem alguma questão que você tem que observar, mas o seu intestino tem que funcionar normalmente, tá? Porque você está comendo alimentos ricos em fibra, que são os vegetais, está comendo bastante proteína, que faz tudo funcionar direitinho, tá bom? Gordura natural dos alimentos: óleo de coco, manteiga, banha de porco, azeite, oleaginosas, né? Lembrando da quantidade. E lembrando que lanchinho não é prioridade no nosso estilo de vida low carb, né? A gente precisa focar sempre nas refeições principais, para a gente não precisar ficar beliscando durante o dia. Se eu sinto fome, eu sento e como uma refeição. A gente não fica com lanchinho o tempo todo. A gente tem que evitar um pouquinho isso daí, tá? Amendoim é uma leguminosa, não entra na low carb, porque ele é bem inflamatório. Deixa eu ver aqui, vou continuando aqui, já vou terminar, tá, gente? Já estendeu bastante aqui. As dúvidas que vocês tiverem, anotem. Eu não vou mais responder nenhuma aqui hoje, porque eu tô realmente já com o tempo esgotado, mas eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Insta amanhã
e vocês me perguntem por lá, tá bom? Senão eu não vou terminar aqui e minha voz já tá no final da vida aqui, tá? Bebidas, que nem a gente falou, água com gás ou sem, saborizada, você pode colocar ali um moranguinho, uma fatia de maracujá, alguma coisa assim pode fazer. Suco de limão maracujá sem adoçar ou com adoçante ocasionalmente. Chá é sempre natural, café sem adoçar, só com canela se você precisar. Refrigerante zero não é saudável, mas também não tem impacto na glicemia. Tomar Coca Zero de vez em quando tá tudo certo. Bem, não faz, mas de vez em quando a gente toma e tá tudo certo. Adoçantes. Cuidado com a maltodextrina, né? 100 gramas de maltodextrina é igual a 100 gramas de glicose, né? Então, é amido puro. Cuidado com as bebidas isotônicas, né? Um Gatorade, ele é feito com maltodextrina. Então, eleva bastante a sua glicemia. O xilitol, eritritol, sorbitol, isomalte, ok. Maltitol, lembra do mal no começo? Ele é do mal, tá? Ele eleva a glicose e está presente em muitas receitinhas low carb também, tá? Ufa, falei, viu, gente? Deixa eu terminar aqui com vocês. Agora que vocês já sabem tudo sobre low carb, vocês já viram as razões, vocês conseguiram entender por que as pessoas estão tão doentes nos dias de hoje? Né? Eu quero que vocês parem hoje, gente, analisem todas as informações que vocês receberam hoje e o que vocês receberam durante a vida toda. Foi esse tipo de informação que vocês receberam? Ou ensinaram vocês que vocês têm que contar caloria, que emagrecer era só sobre calorias? Falaram para vocês que é importante balancear nível de estresse, priorizar a qualidade do sono, que isso vai impactar no seu emagrecimento? Então, percebe que são vários fatores que estão envolvidos no seu processo de emagrecimento, que às vezes você não está nem dando bola, vai dormir 2, 3 horas da manhã e seus hormônios estão todos desconfigurados, né? A gente não consegue emagrecer por causa disso. Falaram para vocês que comer só frango com salada ia te deixar com fome, que você não emagrece quando você sente fome? Você foi orientado a buscar a causa da sua doença ou ficar se medicando o tempo todo? Não falaram nada disso para vocês. Porque se você descobre o caminho do emagrecimento simples e saudável, você não é lucrativo, gente. Você não dá lucro para as grandes indústrias. É o que eu falo muito na aula de jejum. Quem jejua não dá lucro, tá? A gente vai falar sobre isso na aula de domingo. E, gente, de verdade, eu acredito que se você chegou até aqui comigo hoje, vocês estão realmente abertas a experienciar algo novo. Porque afinal você já está cansada, né, gente? De dar murro em ponta de faca e nunca sair do lugar. Eu já falei para vocês, eu tenho essa solução para todo mundo que está aqui comigo hoje. Comer comida de verdade, praticar bons hábitos, tem o poder de mudar a sua vida e da sua família para sempre, né? Vocês viram os vídeos das meninas que eu trouxe para dar uma força para vocês, para dar uma animada, para vocês entenderem que não é só a Priscila que conseguiu esse resultado. Quem faz, consegue, né? E eu repito, gente, todo mundo merece viver a sua melhor versão. Viver sem dores, com energia, com autoestima elevada, feliz, para você receber elogios, se olhar no espelho e você achar que você está bonita, colocar um biquíni na praia, ficar bem, né? Para a gente se sentir realmente, para a gente gostar da gente. Todo mundo merece isso, né? Então, na quinta-feira, a gente vai aprender mais sobre as proteínas, relação proteína-energia, que é uma pecinha muito importante no quebra-cabeça de vocês, né? É o que eu falo, uma aula vai encaixando na outra e a gente vai construindo esse quebra-cabeça, né? Então, se você não conseguir assistir ao vivo, assista a gravação, mas eu gosto que vocês venham ao vivo comigo, para até a gente conseguir ter essa interação. Não consegui explicar, não consegui responder todas as perguntas ao vivo, mas amanhã eu vou abrir a caixinha e eu vou responder mais algumas perguntas. Nossa segunda missão, eu quero que vocês postem uma foto amanhã do seu café ou do seu chá sem açúcar, né? Coloca a hashtag eu tomo café sem açúcar. É isso que eu quero que vocês façam amanhã. Me marquem, coloquem a hashtag imersão, Prive Las Boas, imersão local e Prive Las Boas. E eu vou fazer um post agora com as 5 curiosidades sobre a low carb. E eu quero que todo mundo que está ao vivo aqui comigo comente o que que você aprendeu de mais interessante até agora na nossa imersão e qual foi a maior loucura que você já fez para emagrecer. Eu vou acabar essa aula e vou fazer o post. Eu quero que todo mundo corra lá pro meu Insta e comente, tá bom? Isso faz parte da missão de vocês aí. Lembrando que as missões eu vou divulgar o vencedor no domingo, junto com a nossa última aula. Certo? Meus amores,
muito obrigada pela presença de vocês. Dá 5 minutinhos, vai lá para o Insta, que eu vou fazer o post agora. E amanhã eu vou disponibilizar a gravação para as amigas de vocês que não puderam estar presentes. Mandem essa aula para elas, né? Quanto mais gente tem acesso a esse conteúdo, mais vidas a gente consegue transformar. E eu espero que eu tenha conseguido já fazer alguma mudança na vida de vocês, por menor que seja. Se você já entendeu que dieta não funciona, para mim já está valendo, né? E se você entendeu todo o caminho que a gente tem para percorrer juntas aqui, fico muito feliz também. E agora eu vou repousar as cordas vocais. Filomena já foi, né? Olha a situação do cachorro ali atrás, gente. Já desmaiou. E eu espero ver vocês quinta-feira, 20h20, e domingo também, na nossa aula. Domingo vai ser um horário diferente para ser um pouquinho mais cedo para ajudar vocês, tá bom? Mas a gente vai continuar interagindo ali no Insta durante toda a nossa semana. Dúvidas? Coloquem na caixinha que eu vou abrir amanhã de manhã. Fechou? Um beijo para vocês. Espero que vocês tenham tirado muitas fotos da nossa aula e postem e me marquem. Beijo, beijo, beijo. Até quinta-feira, meu povo. Boa noite para vocês.